Então voltamos com nossos seminários a propósito da psicanálise essencial por conta do Núcleo Castor, estudos e atividades em existencialismo. Como dizíamos, estamos lendo o capítulo 2 da quarta parte do Lettre Linnéen, edição da Gallimard, 1943, a psicanálise existencial. Lemos o primeiro parágrafo, que é o de número 698 do Lettre Linnéen, numerados por nós para facilitar a comparação das traduções com o original e também estudo e análise e tudo mais. E número 698 foi o primeiro parágrafo desse artigo ou capítulo, a psicanálise existencial. Foi por conta dele que fizemos toda essa incursão por vários temas nos últimos vídeos. Vou reler esse parágrafo e em seguida avançar com outros parágrafos para mais reflexões e, enfim, para avançarmos com nossos estudos da psicanálise existencial do Sartre, suporte teórico da psicologia existencialista científica praticada pelos psicólogos participantes desse seminário, associados atuais do NUCA, Estudos e Atividades em Existencialismo. Então, abro aspas para Sartre. Se é verdade que a realidade humana, como víamos tratando de conhecê-la, se anuncia e se define pelos fins que persegue, se faz indispensável o estudo e a classificação desses fins. Ele está articulando o capítulo com os anteriores, né? Com efeito, no capítulo anterior, consideramos o para si só segundo a perspectiva de seu livre projeto, quer dizer, do impulso pelo qual se arroja ou se lança para o seu fim. O para si quer dizer uma face do sujeito concreto, que é para si e para o outro. Depois trabalharemos tudo isso mais demoradamente. Convém agora interrogar a este fim mesmo, a esse futuro, a esse horizonte, pois forma parte da subjetividade absoluta como limite mesmo, como limite transcendente e objetivo desta subjetividade. Subjetividade quer dizer a propriedade do homem de ser sujeito, que só se objetiva e objetiva antropologicamente como sujeito frente a um futuro e precisando escolher-se frente a ele. Aí que aparece o homem como sujeito, podendo decidir-se e fazer-se quem se eleger através de suas miríades de eleições de prazer, fazer-se este ou aquele. É o que pressentiu a psicologia empírica, que, por sua vez, admite que um homem particular se define por seus desejos. Mas devemos precaver-nos contra dois erros. Em primeiro lugar, o psicólogo empírico, ao definir o homem por seus desejos, permanece vítima de um erro substancialista. Sobre o erro substancialista, foi aí que dissertamos em muitas situações nesses vídeos precedentes, que o erro substancialista na verdade, o erro aristotélico tomista, posto que Aristóteles é que estabeleceu essas categorias de essência, existência, substância e acidente, e o substancialismo cartesiano, da razão cartesiana. Substancialismo que corresponde sempre em conceber o ser, a consistência das coisas, como entidade transnatural, não sobrenatural, mas transnatural, no mesmo sentido em que o Tales de Mileto achava que a pedra ímã tinha um ânimo transnatural e por isso ela atraía a limalha de ferro. Assim pensavam os gregos. E esse ânimo transnatural, ao fim das contas, implicava uma substância transnatural que atuaria sobre o ímã
sobre todos nós. Disso aí desenvolveram depois o magnetismo animal, a partir do magnetismo natural. Foi a coisa do Paracelso. A psicologia empírica vê o desejo como existente no homem a título de conteúdo de consciência e crê que o sentido do desejo é inerente ao desejo mesmo. Assim, ela evita tudo quanto poderia evocar a ideia de uma transcendência. Porém, se desejo uma casa, um vaso de água, um copo de água, um corpo de mulher, como poderia este corpo, este vaso, aquele imóvel residir em meu desejo? E como poderia este ser outra coisa que a consciência de tais objetos como desejáveis? Aqui ele destaca, é claro, a consciência como consciência do objeto desejável e o objeto desejável outra coisa que é a consciência e o desejo sendo essa força virtual do objeto que nos atrai e nos alcança e nos atrai para ele, né? O desejo é essa força de atração do objeto que provoca em nós a falta dele e por isso nos atrai para ele. E isso fica óbvio quando se verifica antropologicamente a situação de uma pessoa num contexto de desejo. Ela é um sujeito diante de um objeto e há uma força de atração virtual do objeto pelo sujeito. Nada mais simples do que uma pessoa obesa não conseguindo resistir a uma fatia de torta, né? Numa confeitaria, né? Fica óbvio e pode ser antropologicamente descrito isso ou verificado por qualquer um na vida de todos os dias. O desejo não está dentro de nós, né? O desejo é força de algo que é desejável. E nós temos que nos decidir se nos entregamos a ele, buscando o prazer que ele pede, ou recusamos a esse prazer. A mulher, ou o homem, sei lá, o obeso, a obesa, aí, diante da fatia de torta, é claro, né, chega a salivar no desejo da fatia de torta. Né, é o prazer né, que está atraindo através do desejo, que é a força de atração gerada a partir do desejo. Né? Mas ela tem que se escolher se vai ou não ceder a esse desejo, tem que ser sujeito. E isso se verifica, e isso se deve ao fato de que o desejo não é uma força acontecendo dentro dela. O desejo não vem dela, por isso que ela tem escolha. O desejo vem da fatia de torta que é desejável. Isso é a tradução simples do que o Sartre escreveu ao final do seu manifesto filosófico, salientando lá que se ama ou se é atraído por uma mulher é porque ela é atraente ou amável. A mesma coisa. Então, aqui se compreende a relação de desejo, né? O desejo como resultante dessa relação perceptiva com um objeto que sendo desejável, nos atrai. Né? Essa é assim que acontece o desejo. Né? Então, o Sartre conclui: guardemo-nos, pois, de considerar os desejos como pequenas entidades psíquicas que habitem a consciência. Eles são a consciência mesma em sua estrutura original, projetiva e transcendente, enquanto que é, por princípio, consciência de algo. No fim, é o que eu estava explicando. Né? O desejo exatamente implica o sujeito desejante, o objeto desejado, e é a força virtual que põe os dois em atração, nos mesmos termos em que
a força magnética põe em atração o ímã, a limalha de ferro em relação ao ímã. Só que é claro que não se pode traduzir o desejo como uma entidade, à maneira do que fazia o Tales de Mileto para o ímã, nem se pode traduzir o desejo como uma força virtual física, que é o caso da força magnética. O desejo é uma força virtual antropológica, exatamente porque já vimos, ao estudar o virtual e o real, né, as forças virtuais e reais, é uma força antropológica, porque não há desejo sem sujeito desejante, e o sujeito que deseja não tem como se ignorar sujeito desejante, e não tem como se ignorar que tem que decidir-se se vai ceder ou não vai ceder ao desejo. Quer dizer, inteiramente diferente da atração exercida pelo ímã relativamente à limalha de ferro ou qualquer outro objeto, que o ímã não tem que decidir nada, né, e simplesmente ocorre em termos naturais. Quer dizer, o desejo não é um acontecimento natural, é um acontecimento virtual antropológico. Quer dizer, a concepção do desejo como substância, que vai considerá-lo então uma substância, uma entidade transnatural, transforma o desejo também para ser compreendido como uma coisa natural. Natural quer dizer, tal como os outros fenômenos da natureza, quando na verdade o antropológico não é natural, é próprio e específico do homem. O homem não se confunde com ervilhas e couve-flores, como o Sartre destacou na sua conferência O Existencialismo é Humanismo. Bom, em síntese, foi esse o primeiro parágrafo que lemos, né, onde Sartre, na base, demarca sua psicologia científica existencialista, superando, confrontando-se com todas as outras psicologias, posto que empíricas e empírico-místicas ou empírico-racionalistas, porque remetidas a todas as metafísicas, como já vimos, e a essa crença de que as coisas, o desejo, o amor, a tristeza, a ira, sei lá o que, seriam manifestações de entidades ocultas e transnaturais agindo em nós. Ao fim das contas, uma reedição do Martelo das Bruxas, o Maleus Maleficaram, editado em 1486 pela Santa Inquisição, depois de analisado e aprovado pela Universidade de Colônia, né, e depois de elaborado pelos monges beneditinos Springer e Kremer, e como está traduzido e vincula, ou melhor, circula, né, é veiculado e circula no Brasil, numa edição da editora Tempo, do Rio de Janeiro, né, da Eloneida Studart. Então, temos aí, depois poderemos tratar disso. Estou falando isso porque exatamente aí se trata de entender o desejo como uma entidade, como força, o desejo como chegando a nós pela manifestação, a atuação de uma entidade que nos atinge, que nos pega. Desejo também como algo que diz respeito ao corpo. Era assim que entendiam na Idade Média. A entidade que nos pegava eram os anjos lá, maus, que eram comandados pelo diabo. E a força aí era a força do demônio que nos pegava. Então qualquer desejo na Idade Média era coisa do mal. E satisfazer um desejo ou um prazer era render-se ao mal. Quer dizer, a total condenação das emoções e dos prazeres, porque os prazeres eram conhecidos por eles e por todos, e não tem como ser negados, como prazeres que envolvem o corpo, como coisas psicofísicas. E essas coisas que envolvem o corpo podiam e eram acessadas pelo diabo, enquanto Deus só cuidava da alma. Daí
todo o trabalho da Santa Inquisição de separar a alma do corpo, pelo que faziam os autos de fé para mandar a alma para o céu e o corpo, quer dizer, uma forma de puxar o tapete ao diabo. Desde lá, essa problemática toda das emoções é desconsiderada e sempre colocada como ou pecado ou como doença, né? E como um destino que tem que se assumir. Nisso está o assumir psicanalítico, né? É algo que aconteceu e o que se pode fazer frente a isso é assumir, né? Algo que acontece a nós, no entender desse substancialismo do desejo, dessa metafísica do desejo, quer dizer, o desejo nos alcançaria nos mesmos termos em que determinada propriedade alcança a beterraba, fazendo com que ela seja roxa ou seja branca, com que a ervilha seja assim ou a couve-flor seja de outro tipo. Quer dizer, como um acontecimento, ao fim das contas, natural, confundindo o homem com as coisas, desconhecendo inteiramente o homem como um ser antropológico, né? Como um ser livre e sujeito e consciente de ser sujeito, quer dizer, sujeito do seu ser, como se constata no esclarecimento do fenômeno da percepção como um fenômeno antropológico, quando você tem o sujeito percipiens, o objeto percebido, o perceptum, o ato de perceber, e a consciência, né, como relação ao objeto, a intencionalidade e transparente para si mesma, em que tem o percipio ou percipi, quer dizer, a consciência de perceber. O sujeito percebe, se percebe percebendo. Tudo isso é ignorado pela consciência, pela psicologia empírica, que, ao fim das contas, trata o homem como manifestação de forças ocultas, o desejo como manifestação de forças ocultas, em que psicologia empírica se aninha à sombra da psiquiatria mentalista, racista de César Lombroso, mentalista preconceituosa, teatral do Jean Martin Charcot e psicanalista do Freud. E isso está na história da psiquiatria, por exemplo, do Franz Alexander, onde ele escreve que o Malleus Maleficarum, quer dizer, o manual de caça às bruxas, que exatamente tratava disso, de pessoas que viviam desejos desejos que eram resultantes de pactos dessa pessoa com forças estranhas, que eram pactos com o diabo. O Malleus seria, conforme o Alexander, o primeiro tratado de psicopatologia, quer dizer, o primeiro tratado das emoções humanas. Seria esse Martelo das Bruxas, que é da edição da editora Campo, eu disse Tempo, não é? Da editora Campo, do Rio de Janeiro. Tenho ali para a gente conversar melhor. E está nas cartas de Freud, de fevereiro de 1897, quando ele escreve ao Frias que toda nossa psicologia, escreve ele, estava lá nos tribunais eclesiásticos, né? Quer dizer, ele foi buscar lá no Martelo das Bruxas elementos para enriquecer a noção de inconsciente e de comando inconsciente do nosso desejo, de comando nosso pelos desejos de entidades estranhas, né? Enriquecer a noção de inconsciente que o Charcot, o Brouardel, o Magnan, já em 1880, 82, quando o Freud ainda saía da medicina, nem tinha se formado em medicina, Brouardel, Charcot, Magnan e os psiquiatras ali ligados a Salpêtrier, inclusive o filósofo Pierre Janet, que era o grande cúmplice de Jean Martin Charcot, inauguravam para a medicina o uso do inconsciente, que veio de Leibniz, né? O racionalista maior e imediatamente racionalista cartesiano. O Leibniz foi quem colocou a noção do inconsciente na filosofia, como já vimos aí em vídeos anteriores.
Mas tudo isso vai chegar a essa noção de que há forças transnaturais, quer dizer, é o animismo grego antigo, claro, forças transnaturais que atuam em nós. Então, se estamos tristes, tem uma força, se estamos alegres, tem outra, se temos a atração pela fatia de torta, é porque tem uma força que nos empurra para ela, e assim por diante, ignorando inteiramente a relação concreta nossa com as coisas e a função das coisas. Contra isso que o Sartre declara lá, se ama uma mulher é porque ela é amável, ou se é atraente por uma fatia de torta, atraído por uma fatia de torta, é porque ela é atraente. Mas nós temos que decidir se vamos nos deixar atrair ou não, e o desejo é produzido, gerado antropologicamente a partir do prazer. É uma constatação que se faz antropologicamente em todas as em todos os estudos, as investigações antropológicas na história da humanidade, nas comunidades humanas, como se pode fazer também observando qualquer criança ou observando a história de qualquer um de nós, se vê como é o desejo que gera o prazer e depois retorna como falta de prazer. Então, o ponto de partida não é o desejo, o ponto de partida é o prazer. É aí que temos que começar. Mas as psicologias todas tomam como ponto de partida o desejo, como entidade, etc. Quando ele não é nem entidade, nem é o ponto de partida para compreender o movimento de nossa personalidade e a constituição dela. Com isso, eu espero ter feito uma recapitulação, vamos dizer assim, uma nova reflexão a respeito desse primeiro parágrafo que abre a temática geral da psicologia existencialista científica, por seu suporte teórico metodológico à psicanálise existencial. No texto seguinte, no parágrafo seguinte, que é o 699 do Leclerc e o segundo desse capítulo sobre a psicanálise existencial, né, no 699 e no 700, segundo e terceiro deste capítulo, o Sartre vai tirar ou tratar das consequências dessa concepção substancialista do desejo para a metodologia da psicologia e da psicoterapia. É isso que vamos ver e tratar no vídeo seguinte, para o qual voltaremos já já. Venha conosco.